Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos, eu, vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Eu agradeço aos meus irmãos pela presença, pela companhia aqui no canal, amém? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, que Deus possa guardá-los, prosperá-los. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de apoio. Obrigado pelas orações, né, pelos jejuns. E é isso que se trata a igreja primitiva. Os irmãos oram pela minha vida, jejum pela minha vida, que Deus me revela que tem irmãos que jejum pelo meu ministério, minha vida. E desse lado também aqui na minha fraca pessoa, com os meus joelhos fracos, vamos dizer desta maneira, também apresento vossas necessidades, vossos propósitos, vossas pelejas, né? Sempre estou orando por todos os irmãos, amém? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. E hoje nós vamos meditar na luz da palavra da próxima campanha que inicia esse final de semana, né? Na madrugada de sexta para sábado, mas precisamente dia 19, né? Então seria às 3 horas da manhã. Eu entro 2h30, perdão. Entro 2h30 para estar em comunhão e esperar os meus irmãos. Os irmãos têm que se guiar pelo fuso horário de Brasília, porque tem muitos irmãos de várias partes do mundo que me acompanham. Então, os irmãos têm que se guiar pelo fuso horário de Brasília para estar aqui comigo na campanha. E aí nós vamos meditar, mas antes disso, deixa eu anunciar aos irmãos que agora, dia 1º, eu estou em Cuiabá. Amém? Dia 1º estou em Cuiabá, dia 9 e dia 10 estou eu em Curitiba, 15, 16 e 17 estou em São Paulo, e dia 30 e dia 1º estou em Belém do Pará. Os irmãos que querem o endereço, né? Eu estou sabendo que vai muita gente para a concentração, não vai ser nem uma igreja, vai ser uma concentração que vai estar ali em Belém do Pará, e eu estou realmente animada, feliz, grata ao Senhor, pois esta é uma promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. São 15 anos sem voltar em Belém do Pará, na minha terra. Deus disse que me levaria ali para ganhar mais para Ele, e está se cumprindo, né? O nosso Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sempre que nós estejamos na posição, o Senhor cumprirá com sua palavra, cumprirá com suas promessas, porque tudo que sai da boca do nosso Deus não volta vazio. Então aí está as datas, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos que querem entrar em contato para pegar o endereço, nós já temos o endereço aonde vamos estar pregando nessas datas aos irmãos, amém? Eu peço à igreja que me acompanhe nas cartas do apóstolo Paulo ao Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Amém? Uma das cartas que foram escritas durante o ministério do apóstolo Paulo. Assim diz a Bíblia: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Amém? Essa passagem daqui, né, essa passagem que o apóstolo Paulo, são cartas, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas ao total, e as foram divididas, né? Algumas aos Gálatas, outras aos Coríntios, outras aos Romanos e etc. Elas foram divididas. E essa passagem que eu acabei de recitar junto com os meus irmãos é uma das cartas do apóstolo Paulo para corrigir as falsas doutrinas ensinadas naquela época. Né? Mediante a Bíblia, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele foi, né, um fariseu. Ele foi um homem religioso, né? Ele era judeu e fariseu. E nós, quando falamos do apóstolo Paulo, nos vai recordar por meio da palavra que ele foi um homem que foi resgatado pelo Senhor. Ele foi um homem que estava longe das leis de Deus, pois, como eu acabei de recitar, ele era judeu e fariseu. Paulo era muito zeloso da lei Torá, da lei de Moisés. Ele era muito zeloso, ele guardava essa lei. Mas mesmo assim, ele não alcançou vida com Deus. Mesmo assim, ele não conseguia alcançar vida e vida com abundância com Deus, né? Até porque Paulo, ele perseguiu os irmãos, ele causara muitos males, muitos danos aos irmãos da fé, aos discípulos, aos apóstolos do Senhor Jesus. Pois no seu entendimento ignorante, na sua convicção, ele entendia que ele estava certo.
E como eles estavam errados, os seguidores de Jesus, eles tinham que ser perseguidos, ser açoitados, ser interrogados, ser mortos. Pois na sua ideia, na sua concepção e na sua visão, Paulo acreditava que ele estava correto e eles estavam errados. Paulo também não aceitava a revelação da graça de Jesus Cristo. Ele não entendia que Jesus Cristo era o Messias prometido que tinha vindo na terra. Ele não entendia que no Antigo Testamento os profetas tinham falado de Jesus, tinham profetizado a respeito de Jesus. Por isso que ele estava convicto de tudo, meus irmãos. Pois ele acreditava que todos aqueles que seguiam Jesus, seguiam seus ensinamentos, eram discípulos de Jesus, tinham que ser açoitados, perseguidos, mortos e até apedrejados. Só que tudo mudou. Pois a Bíblia vai dizer que a caminho de Damasco, Paulo ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que Paulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir um povo ali. Depois de ele ter visto um dos cristãos serem mortos por não negar a fé em Cristo. Por não negar a sua fé em Jesus, ele viu um dos cristãos serem mortos, que era Estevão. Estevão foi apedrejado e Paulo contemplou tudo aquilo ali. Aquela cena deixou Paulo ainda mais revoltado, mais injuriado. Deixou ele muito revoltado a ponto que ele queria ir atrás dos outros cristãos a caminho de Damasco. Pois ele havia contemplado ali a morte de Estevão, que estava sendo apedrejado por aquelas pessoas. Quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que veio uma luz sobre Paulo, uma luz ofuscante, uma luz forte. Uma luz muito forte. Dessa luz, que até então ele era Saulo, saiu uma voz dali que bradou, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem és tu? E aquela voz respondeu para Paulo, para Saulo até então, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse episódio, Paulo, que até então era Saulo, ele perdeu a sua vista, ele ficou cego por 3 dias consecutivos e depois ele teve a sua vista restaurada pelo servo de Deus, Ananias. É isso que vai dizer a Bíblia Sagrada. Um pouco sobre o testemunho de quem era Paulo, que ele era um fariseu, que ele era um judeu, que ele era um perseguidor do servo de Deus, que ele era uma pessoa que ele estava tão cego, e longe da presença de Deus. Ele era religioso, ele estava convicto que ele estava agradando a Deus, ele estava convicto. Então, quando ele teve um encontro com Jesus e pôde entender que ele é o Filho de Deus, tudo mudou. Paulo, que até então era Saulo, passou a ser Paulo. O Senhor fez um reboliço em sua vida. Ele se desligou totalmente dos fariseus. Ele dizimou totalmente a sua vida para o Senhor. E nós podemos aprender muito com as cartas do apóstolo Paulo, o querido apóstolo Paulo. Meus irmãos, nessa passagem aqui das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos aprender várias mensagens. A primeira mensagem é que não são todos que estão dentro da igreja que tiveram encontro com Jesus, pois seu coração está longe de um coração segundo o querer, segundo a vontade de Deus. É o primeiro ensinamento. Crentes religiosos, crentes fariseus dentro da própria igreja, crentes que não estão enquadrando-se, que estão fora da palavra, que sua conduta, que a sua postura, que as suas ações, elas estão longe da palavra de Deus, estão fora da luz da palavra. É por isso que quando eu vejo algo, meus irmãos, o Senhor me dá o discernimento, isso aqui não está enquadrado na palavra. É por isso que a igreja tem que realmente comer Bíblia, alimentar-se da palavra, para não ser levado por qualquer coisa. Porque quem tem visão de águia e tem o Espírito Santo vai saber quais são os frutos do Espírito Santo. Esta é a primeira mensagem que nos passa as cartas do apóstolo Paulo. Que não são todos que nasceram de novo, não. Muitos estão na igreja, ainda tem a essência de uma pessoa mundana, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa não liberta, de uma pessoa que está andando contrário à palavra de Deus.
que ainda não teve encontro com Jesus. Portanto, como não teve encontro com Jesus, sua vida espiritual não prospera, sua vida espiritual não avança. Irmãos, quando nós temos encontro com Jesus, nós só queremos agradá-lo, nós não estamos nem para B e para C, a gente não coloca ninguém na frente de Jesus, alamaia. A gente não coloca ninguém na frente, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser tio, pode ser cachorro, nós não colocamos ninguém na frente de Jesus. Outra parte aqui, que nos vai ensinar, outra mensagem, que nos vai ensinar a palavra de Deus por meio das cartas do apóstolo Paulo aqui em Gálatas, é que ele entendeu que ele estava crucificado com o Senhor. Pode vir as afrontas, pode vir os levantes, pode vir as provações, pode vir as calúnias, pode vir esse montão de coisa. Vai entender, vai ter a convicção que está crucificado porque o Senhor passou por isso. Os apóstolos passaram por isso, os profetas passaram por isso. Vão ser perseguidos. A pessoa que tem encontro com Jesus, que está crucificado, ela tem uma essência cristã. Ela tem uma conduta cristã. Ela é esvaziada por meio do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque de nós, da nossa carne, somos limitantes, errantes, falhos. Perfeito somente Jesus, mas por meio da graça e do Espírito Santo de Deus que alcançou Paulo, que é o mesmo que está na minha vida, que é o mesmo que está na tua vida, por meio do seu Espírito Santo, ele nos ajuda a cada dia a estar com a nossa carne mortificada, não dando lugar para a carne. A carne vai querer dormir, mas o Espírito vai dizer, vai orar. A carne vai querer encher o bucho de comida, mas o Espírito vai dizer, você tem que jejuar. A carne vai dizer, estou cansada hoje, não quero ir na igreja, mas talvez justamente nesse dia é o dia que o Senhor vai entrar com a vitória na tua vida e usar um servo, uma serva de Deus, na luz da palavra, e o Senhor falará contigo na palavra. A carne pedirá tudo que é da carne. Amada igreja do Senhor, santo é o nome do nosso Senhor. Quando a pessoa é crucificada com Jesus, ali está crucificado o seu velho eu, a sua velha criatura. Tudo muda na sua vida. Ou seja, ser crente, ser servo de Deus vai além de um cabelo comprido. Vai além de uma saia até no pé, como eu sempre falo. Vai além de uma gravata, vai além de uma roupa bem modesta, tapada. Porque eu sempre falo, se a pessoa é liberta aqui no seu coração, se o seu coração teve encontro com Jesus, ele ou ela vai entender que precisa ser diferente absolutamente tudo. E o resto por fora o Espírito Santo trabalha. Por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O seguidor de Cristo é moldado, transformado, lapidado, espremido e amassado. E é tirado tudo que não presta, tudo aquilo que é da nossa carne pecaminosa. Isso é estar debaixo da graça de Cristo e não usar a graça para pecar. Estar debaixo da graça de Cristo, meus irmãos, por meio da palavra de Deus e pela luz da palavra, é saber que eu estou crucificada com o Senhor, que não é mais eu que tenho que viver, não são mais meus desejos, não é mais aquilo que eu quero para minha carne, mas é o desejo de Deus na minha vida. É por isso que tudo que nós vamos fazer tem que estar respaldado na palavra. Até quando a pessoa tem a promessa de um casamento, uma irmã, um irmão, tem que fazer prova de Gideão, porque eu sempre disse aos irmãos, o Senhor já me mostrou muitas astúcias do diabo, de como ele é inteligente, como ele é sagaz. Se os irmãos soubessem como ele é inteligente, ele faz reunião todos os dias para derrubar cristãos que estão na posição. E ele vai usar aqueles que derem brecha para ele. Ele trabalha com a brecha para nos derrubar. Por isso a igreja tem que entender que a nossa guerra é contra Satanás. E eu sempre falo isso aqui aos irmãos. A nossa guerra, a guerra do povo que quer morar no céu é contra Satanás. E quem ele vai usar? Os mais próximos, os de dentro da nossa casa, a parentela, os que se dizem crente. Mas quem tem visão de águia e tem o Espírito Santo de Deus, vai olhar para esta pessoa e vai ver a palavra e vai saber que a pessoa está fora da palavra. Porque aquele que vem para os pés de Jesus, sua conduta, a sua postura, a sua vida, seu testemunho, tem que estar enquadrado totalmente na palavra. Ele passa a entender, alamaia, ele passa a entender
que o salvo em Cristo é aquele que está crucificado com Cristo, está crucificada a sua velha criatura, o seu velho eu, a sua velha pessoa. É por isso que tem pessoas que se batizam e dizem só fez se refrescar, porque continua sendo a mesma pessoa, tem a mesma essência, a velha criatura. Porque quando nós vemos transformação na vida de uma pessoa, a gente olha para a pessoa e podemos ver o semblante de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Podemos ver o semblante de uma pessoa que é liberta, o semblante de uma pessoa que nasceu novamente. Durante o tempo da minha prematura caminhada, somente 2 pessoas que eu conheci que está enquadrada. E olha que eu já conheci muitas pessoas. Muitas. 2 pessoas só eu conheci que se enquadram nesta passagem aqui, que para mim é uma inspiração. O nosso seguidor é Jesus, mas nós sempre temos um irmão, uma irmã que diz, nossa, a irmã é um exemplo a seguir. Paulo fala que nós temos que ser imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Então, tem alguns irmãos que são uma referência para a igreja, e esses irmãos são uma referência para mim de submissão, de entrega, pessoas que dizimaram totalmente a sua vida a Jesus, que nada mais importa exceto agradar o Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo não casou, meus irmãos. Paulo não casou, deu muitos conselhos com respeito a casamento. Então esta campanha será de 21 madrugadas, serão 21 madrugadas de jejum. Os irmãos vão escolher um horário que fica melhor para jejuar. Pela misericórdia e pela bondade do Deus que nós servimos, Deus cura, Deus liberta, Deus abre portas. Desde as primeiras campanhas, ninguém sai de mãos vazias. O Senhor, pela sua graça, Ele cura tumor, caroço, depressão, ansiedade, esquizofrenia. São muitos os relatos que eu me mando. E Deus é bom, Deus é fiel. A palavra de Deus vai dizer que não se pode jorrar 2 tipos de água de uma fonte. Então, Deus, pela sua graça, e que por meio desta palavra nós possamos analisar a nossa vida e saber se realmente nós estamos crucificados com o Senhor Jesus, porque entregar-se completamente não é fácil. É somente por meio do Espírito Santo que nós podemos nos entregar, esvaziar-nos, aniquilar a velha criatura. É somente por meio do Espírito Santo, sozinhos nós não conseguimos. É luta contra a carne todos os dias, meus irmãos. Alamaia. É luta contra o pecado, contra a carne todos os dias. Se a gente dá lugar para a carne, a essência sai do Espírito. Aleluia. A unção sai, o azeite sai, o vaso começa a ficar quebrado, muita carnalidade. E é isso que o diabo quer. Ele quer roubar coroas. Ele quer quebrar vasos. Ele quer quebrar vasos, porque ele é um invejoso. Ele tem inveja de como Deus usa o seu povo. Ele é o pai da inveja. O diabo é o pai da inveja. Porque eu e você, nós temos a graça. E viver debaixo da dispensação da graça é isso. Não a usando-a de maneira imprudente, sem sabedoria para pecar. Mas é fugindo do pecado, que é viver debaixo da graça de Cristo. E sabendo que nós, como servos de Deus, servas de Deus, filhos do Deus Altíssimo, estamos crucificados com o Senhor. Passaremos peleja, luta, provação, batalha. Mas quem guerreia por nós, pelo povo de Deus, é aquele que habita no trono da glória, que batalha com retidão e justiça. Não é fácil esvaziar-se. Isso só acontece quando a pessoa tem um encontro real com Jesus. A pessoa que não teve um encontro real com Jesus, ela vai colocar desculpa para tudo para Jesus. Ela vai colocar desculpa para jejuar, para orar, para ir para a igreja, vai usar o cachorro, o gato, o marido, um montão de coisa. A pessoa não tem ambições pelas coisas celestiais, as coisas eternas. A pessoa tem uma vida raquítica espiritual. Nós temos que ser ambiciosos pelas coisas de Deus, sempre que nós estejamos ali, na humildade, porque a unção não é nossa, a unção é dele, é ele que tem que aparecer na nossa vida. Ele que tem que aparecer na nossa vida. E nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele entendeu isso, ele chegou na dimensão do Espírito. Eita glória! Ele chegou na dimensão do Espírito. Paulo chegou na dimensão do Espírito, entendendo, aleluia, que o salvo em Cristo e que está crucificado com Cristo tem que estar pronto para tudo, aleluia. Foi quando ele morreu que lá em Timóteo vai dizer que ele combateu o bom combate,
que ele havia terminado a carreira, que ele guardou a fé e que agora ele sabia que a coroa de salvação lhe esperava. E é isso que o Senhor quer para a sua igreja, que a gente esteja crucificado com Jesus, crucificando o nosso eu, nossa carne, tudo aquilo que vai sujar as nossas vestes espirituais, tudo aquilo que não tem parte com o Senhor, entender que nós temos que crucificar os nossos desejos carnais, as nossas concupiscências, tudo aquilo que não vem do Espírito Santo. Nós temos que crucificar ali na cruz, porque não é somente um batismo, não é somente passar pelas águas e refrescar. Ali tem que morrer a velha criatura. Por isso, quando eu olho a pessoa, meu Deus, a pessoa fala que é crente, olha o que está fazendo aí, olha o testemunho de vida. Nós temos que ter um testemunho de vida repreensivo para Satanás não nos acusar. Ele acusa, ele é um acusador, ele é tão debochado, irmãos. Acho que é por isso que, quando o Senhor me perguntou, pede-me o que quereis, eu te dou, eu pedi para tirar o máximo de alma das garras dele. Mas eu sei que essa resposta não seria possível se não fosse o Espírito Santo, pois assim eu respondi ao Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, realmente nós não conseguimos estar nesta caminhada rumo ao céu. É Ele que vai dar aquele clique no nosso espírito quando algo não está bem. É Ele que vai dar aquele clique em nosso espírito quando algo não tem parte com o reino de Deus. É por isso que tem pessoas que falam, Deus não me cobra isso, Deus não me cobra aquilo outro. É claro, você está morto espiritualmente, não está conectado com o céu, não abriu o coração para Deus, não entregou a tua vida a Cristo realmente, não está crucificado. É até aqui um ponto com o Senhor. Daqui para frente eu não quero não. Não, porque Ele quer que eu seja feliz, eu tenho que curtir minha vida. Esses são esses que vão ficar aqui no arrebatamento. Nós temos que nos entregar completamente ao Senhor, a nossa vida. E ainda que doa, é melhor que doa aqui do que doer na eternidade. Então, serão 21 madrugadas, no jejum, horário de Brasília. Eu entro, aleluia, 2h30 e 3 horas da manhã iniciamos a oração, né? Esta campanha vai terminar quando eu estiver em missão. Tem que iniciar agora, porque tem outros planos mais para frente, não vai dar para mim fazer a campanha. Então, eu tenho que fazer agora esta campanha para terminar quando eu estiver em missão. Os irmãos anotem seus propósitos, os irmãos sabem que Deus tem trabalhado de maneira maravilhosa, atendendo os vossos pedidos, né? Tem irmãos que estão comigo aqui desde as primeiras campanhas e sempre falam, irmã Ruth, meu Deus, Deus tem feito maravilhas quando nós apresentamos os propósitos aos pés do Senhor, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, que Deus atende às nossas necessidades pela sua misericórdia. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Amém. Então, este final de semana, eu espero os irmãos, lembrando que o jejum é sem comer e sem beber, os irmãos escolhem o horário para jejuar, jejue. Principalmente os irmãos que estão em processo de libertação têm que jejuar. Só não pode jejuar as grávidas, as irmãs que estão amamentando, não é muito aconselhável, mas você que está em processo de libertação tem que jejuar, porque senão a carne vem e aí você não vai conseguir resistir. Vê as bandejas de Satanás e você vai pegar, porque a carne está fraca. Se a carne está fraca, quando o prato vier, você não vai ter unção para dizer para trás de mim, Satanás. Porque a tua carne vai pedir o que é para a carne. E o diabo, ele é acusador. Ele vem, estende o prato. Se nós pegamos o prato, ele volta para o inferno para entregar relatório a Satanás. Ele é sujo. Ele é tão sujo, meus irmãos, Satanás, que quando eu saí do amaziamento, que Deus me alcançou, amaziada, isso não é segredo para ninguém, que da mesma maneira que eu tenho o meu defunto morto no armário, que eu vim num pecado, né? Gostava de festa, tinha uma vida, vamos dizer, mundana, de uma pessoa, não matava, não roubava, mas estava aí nas festas, né, e tudo mais. É uma vida que não tem nada a ver com Jesus, né? E o Senhor me alcançou amaziada. E quando me alcançou amaziada, passei pelo processo de purificação, de libertação, tudo, até que renunciar tudo. Eu só subi num púlpito a pregar quando o pai dos meus filhos, meu ex-marido, não tocou mais nem um fio de cabelo em mim. Eu falei, agora eu tomei Santa Ceia, ele não pode mais tocar em mim, porque isso é brincar com a graça. Então, da mesma maneira que Deus me alcançou, estando no pecado, porque no momento que nós somos alcançados no pecado, e Deus lança no mar do esquecimento, nos lava, nos lapida, daqui para frente é outra história. Mas é aquele que é alcançado e continua no pecado.
e vive vida dupla. E isso é brincar com a graça. Isso é brincar com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O Senhor veio para os pecadores. O Senhor veio para os pecadores. Mas aquele que alcançou e continua no pecado é perigoso. É muito perigoso. E é por isso que nós temos que levar esta vida constante de jejum, de oração, e estando no Espírito para não entrar a carnalidade, para nós entendermos que o crucificado com Cristo tem que estar crucificado na cruz, a carne, a velha criatura, o velho homem e tudo aquilo que não tem a ver com o reino de Deus tem que estar crucificado. Porque essas pessoas olharem para você, elas têm que ver o brilho do Espírito Santo na tua vida, eles têm que ver transformação na tua vida, porque às vezes nós não ganhamos uma pessoa para Jesus pregando, nós ganhamos pelo testemunho de vida. Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Quantos crentes compram briga com os companheiros de trabalho, com os vizinhos, gritam com sua esposa, gritam com sua esposa, sabe? Tem uma vida que não tem nada a ver com Jesus e querem morar. São os crentes de fachada, que acham que doutrina só é uma saia, tá no pé. E ela é muito complexa, ela é muito mais ampla, digamos assim. A doutrina do corpo e da alma do Espírito, ela vai pedir que a gente crucifique na cruz o velho eu, a velha criatura, a velha pessoa, para que nós possamos dizer, por meio desta palavra das cartas do apóstolo Paulo, que estamos crucificados com o Senhor Jesus. Crucificado o nosso eu, a nossa carne, as nossas concupiscências, tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor Jesus. E que somos nova criatura em Cristo Jesus, que é quando o Senhor nos lava, nos transforma, nos lapida, nos molda, que é somente por meio do seu Espírito. Porque de nós mesmos, nós não temos nada. Então eu espero os irmãos esse final de semana na campanha. Traga os seus propósitos, o azeite e a água. E vamos lá clamar ao Senhor, que serão 21 madrugadas. Amém? Para que nós possamos buscar a face do nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E esse final de semana eu espero os irmãos. Shalom, meus irmãos.